foi produzida a comida que está no nosso prato? Será que somos livres para escolher com consciência o que comer? Qual o papel da publicidade e das grandes corporações na nossa alimentação? Refletir sobre essas questões é o objetivo do site O Joio e o Trigo. Fundado em outubro de 2017, o projeto faz jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder. Por lá encontramos matérias que revelam que o consumo de ultraprocessados causa 57 mil mortes por ano no Brasil, número maior do que o total de homicídios, ou que as más condições de trabalho nos frigoríficos provocam aborto nas funcionárias grávidas. Há também espaço para boas práticas, como a lei no Ceará que retirou ultraprocessados e alimentos com muito açúcar do cardápio escolar. O BDF Entrevista de hoje recebe João Pérez, um dos fundadores do site O Joio e o Trigo, para falar sobre a importância de pensar a comida como uma questão política e os desafios de fazer esse tipo de jornalismo em meio ao lobby do agro e da indústria de alimentos. Olá, estamos começando mais um BDF Entrevista. Eu sou Marcela Reis e hoje eu recebo João Pérez, que é jornalista e um dos fundadores do Joio e o Trigo. Oi, João, tudo bem? É um prazer te receber, estou super feliz, sou uma grande fã do Joio. E, enfim, seja bem-vindo, estou bem animada para esse bate-papo. Oi, Marcela, tudo bom? Bom, obrigado você pelo convite, obrigado pela leitura, por ser fã, por acompanhar nosso trabalho. Com certeza a gente trata de temas muito em comum, né, entre o Brasil de Fato e o Joio e o Trigo. Com certeza. E acho ótimo que a gente tenha ali uma parceria, a gente está sempre vendo as produções e se inspirando. E para começar, eu queria justamente te perguntar, como que o Joio surgiu? Se foi a partir de uma vontade, de uma inquietação que vocês tiveram. Depois eu queria que você falasse um pouquinho do podcast também, o Prato Cheio, que é ótimo e também quem não conhece, recomendo. Sim. Bom, o Joio surgiu de uma trajetória que a gente vinha, né, os dois fundadores, eu, Moriti, de cobertura de temas relacionados a direitos humanos, a corporações. Então, embora esse tema da alimentação já estivesse ali, por exemplo, eu estava produzindo um livro sobre o massacre de Corumbiara, né, a questão da luta pela terra, então essa questão rural já estava presente ali. Mas não a alimentação como um todo, assim, não a questão dos ultraprocessados, dos supermercados, do ambiente urbano, das escolhas ou da falta de escolhas, tudo isso não estava ainda presente. De qualquer maneira, dá para explicar por vários caminhos essa história, né? Acho que uma das coisas que tinha acontecido era os livros de um jornalista dos Estados Unidos chamado Michael Pollan, que foi muito importante nessa cobertura sobre alimentação, ao expor que era um espaço de cobertura que podia ser sério, vamos dizer, que podia ser profundo e que podia tentar entender por que a gente come o que a gente come, de que maneira isso veio se transformando na nossa vida. Então, acho que teve essa grande influência aí do Pollan. E teve, acho que, uma convergência também histórica, assim, né, de o tema crescendo do ponto de vista do debate sobre política pública. Então, o Brasil tinha editado em 2014 o Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi uma coisa que influenciou no mundo inteiro, né, foi ganhando tração no mundo inteiro. A discussão sobre ultraprocessados crescendo, toda a articulação da sociedade civil em torno do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. E aí teve, digamos, uma sorte, vamos dizer assim, da gente estar investigando a área de tabaco, por meio da área de tabaco, da produção de cigarro, a gente conhecer organizações da sociedade que atuam na área de saúde, né, o caso da CT Promoção da Saúde, e aí entender que esse campo de cobertura da alimentação podia ser um campo de investigação, né, que a gente tem cobertura de alimentação de várias maneiras e tal, mas tinha muita ênfase na questão da moda, dos nutrientes, né, de que a proteína faz bem ou faz mal, o produto A faz bem ou faz mal, muito essa coisa relacionada à tendência, um pouco caça-clique, que a gente chama, mas a gente achava que dava para dar esse passo, assim, então foi assim que aconteceu o Joio. E aí o Prato Cheio veio 3 anos mais tarde, né, no começo de 2020, 2 anos e meio mais tarde, para a gente conseguir chegar a outros públicos e tratar com uma outra linguagem, né, porque eu acho que tinha uma questão, assim, os nossos textos já eram muito irônicos, trabalhavam bastante a questão do humor, tentavam convidar o leitor, o nosso público, de uma perspectiva, vamos dizer, atraente, né? Que a gente não precisasse ser maçante ao falar desse assunto.
E o Prato Cheio acho que deu a gente subiu um outro degrau com isso, porque o áudio possibilitou brincar muito mais, possibilitou extravasar muito mais essa linguagem, esse humor nosso. Então, além de tudo, o podcast é um espaço muito bom para discutir sobre alimentação, né? Muita gente interessada nesse assunto por ali. Com certeza, e eu acho que o que me chama a atenção no Prato Cheio é que vocês trazem temas importantes e acho que com uma profundeza que é necessária, mas sem ser difícil, né? Sem ser uma linguagem difícil, sem ser chato de acompanhar, porque às vezes os temas são densos e você tem que ter um jeitinho ali de fazer a pessoa ficar, né? Sim. Então eu acho que vocês acertaram em cheio, eu escuto sempre e parabéns pelo trabalho. E vocês falam que a missão do Joio é investigar o poder privado. Eu achei isso interessante porque eu tenho a impressão de que as pessoas podem não saber o que significa isso, então eu queria que você explicasse. E também por que é tão importante se debruçar sobre esse tema para vocês, e como sociedade no geral, né? Sim, totalmente. E tem bem a ver com o que você estava falando antes, né? Que assim, a gente está lidando com as questões mais estruturais do mundo, portanto, aquelas que têm uma influência enorme na nossa vida, e ao mesmo tempo elas são as mais difíceis de entender, né? E em parte, elas são propositalmente difíceis de entender. O mercado financeiro usa uma linguagem cifrada, que é incompreensível só pelos agentes do mercado financeiro, por uma questão de proteção mesmo, né? Por uma questão de uma lógica própria que vai se criando e que apaga a conexão entre esse dinheiro que está ali presente na bolsa de valores, que as pessoas estão investindo, não sei o quê, e as nossas vidas, né? Então se apaga todo esse trajeto e acho que uma parte disso é proposital, assim. Então, em termos de como a gente busca, assim, trabalhar esses assuntos e traduzir assim, essa linguagem, eu acho que tem uma questão, ao usar essa questão do poder privado, outras expressões que a gente mobiliza, de justamente tentar ser um veículo de fronteira, que a gente, isso está inclusive nos nossos documentos internos, que um dos nossos papéis é ser um veículo que está olhando de que maneira o assunto está se desdobrando na sociedade e como é que a gente incide sobre ele, como é que a gente vai empurrando a fronteira dos veículos jornalísticos, do ecossistema jornalístico, em direção a algumas questões. E aí essa expressão poder privado é central para a gente, porque as corporações são o maior agente do século XXI. Várias corporações são hoje muito maiores do que os estados. Várias fortunas privadas de um indivíduo são maiores do que muitos países. Então a gente está a caminho dos primeiros trilionários da história, uma coisa impensável quando eu nasci 41 anos atrás, é uma loucura. E essa concentração de poder nas corporações, acho que ela ainda não se reflete no nosso imaginário social, então a gente ainda continua olhando muito para o Estado, o que dá para entender, porque o Estado articula muita coisa na nossa vida, né? A saúde, a educação, a segurança, muitos dos serviços da nossa vida estão atrelados ao Estado. Só que tem um fator ou um ator que está o tempo inteiro lidando com o Estado, que é o poder privado, né? Então, o jornalismo brasileiro se ocupa bastante da cobertura do poder público, que é importante de fiscalizar, óbvio, né? A coisa do orçamento secreto, por exemplo. É super importante de ser revelada e trazida a público com a captura de orçamento. Agora, a serviço de quem está essa captura de orçamento? Será que é só daquele deputado? Ou aquele deputado ele está ali a serviço de um interesse maior? Aí que a gente se interessa por olhar daqui para cima, vamos dizer, olhar quem é que manda de fato nas estruturas. Então, tem uma lição do jornalismo do século XX que é aquela de siga o dinheiro, né? O follow the money. A gente acha que é importante seguir o dinheiro, mas entender a qual estrutura esse dinheiro está ligado, no fim das contas. Quem que vai se beneficiar lá na última etapa dessa produção de lucro. Porque essa é a transformação que aconteceu ao longo das últimas 4, 5 décadas. E aí a gente está olhando muito mesmo para a produção da área de economia, do que aconteceu. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, o professor Ladislau Dalbor, né, que fala sobre a questão do capital improdutivo, que é isso, empresa de parafuso, o lucro dela não vem mais do parafuso exatamente, né? O parafuso responde por uma parte do lucro, senão ele deixaria de ser produzido. Mas é a maneira como ela consegue usar esses recursos vindos da coisa do parafuso para multiplicar. Então ela vai ganhar muito mais com especulação financeira do que propriamente com essa atividade produtiva, né? Esse capital improdutivo é muito maior do que o produtivo. E a gente acha que precisa colocar uma ênfase aí, e por isso que a gente mobiliza essa expressão poder privado, para ver se realmente ela passa a ser compreensível, né? Porque fica uma coisa meio
um diálogo meio mal feito. Assim, tem o poder público, mas se tem o poder público é porque tem um outro poder. Que poder é esse? É o poder privado. Super interessante o que você falou. E pegando um pouco o gancho, o Joio trata muito da indústria de ultraprocessados, né? O VT trouxe alguns dados bem alarmantes pra gente, mas eu queria traçar um paralelo um pouco com o que você falou, né? Em fevereiro eu vi que você escreveu uma matéria para o Joio falando que os fabricantes de ultraprocessados, eles têm 15 bilhões de reais em isenção de impostos, né? Isso me deixou bem chocada, eu não sabia dessa informação, acho que muita gente não sabe. E eu queria que você explicasse um pouco isso. Acho que casa também com o que você falou ali, né? Tudo é sobre poder, né? E o Joio acho que tá aí para fazer essas conexões, né? Que às vezes a gente não tem ideia, né? Que alimentação e poder estão mais aliados do que a gente imagina, né? Quando se trata dessas grandes corporações. Completamente. Elas cresceram às custas de recurso público, portanto, às custas de um recurso sobre o qual a gente teria que ter tido governança, né? E a gente não teve. Então, toda essa agenda de renúncias fiscais que o governo Lula passou a divulgar, né, por empresa, porque até então a gente sabia o montante que ia embora em renúncia fiscal, ou seja, o dinheiro que o Estado deixou de arrecadar porque resolveu dar um determinado incentivo a um determinado setor. A gente sabia o tanto que ia embora com as renúncias, mas a gente não sabia para quem. E a partir de 2020, e nós estamos em 2025, a partir de 2023, o governo foi divulgando esses dados por empresa, que era uma reclamação antiga nossa e de outras pessoas que atuam sobre corporações. A gente precisa saber quem é que está se beneficiando dessas políticas para entender qual é a razão por trás dessas políticas, né? Porque para que serviria uma renúncia fiscal? Para o Estado estimular uma função que ele entende que é boa do ponto de vista do interesse público. Quando a gente vai olhar para esse todo das renúncias fiscais, o que a gente está vendo é o contrário disso. Não tem nenhuma lógica nessa história, é simplesmente um monte de setor que consegue abocanhar alguma renúncia ali, se valendo desses benefícios, que vão sendo criados sem qualquer coerência. E então, um montante cada vez maior que vai embora de outras áreas, né, poderia ser usado diretamente em saúde, educação, Bolsa Família, programas de estímulo à produção de alimentos de fato, mas que está indo para outras coisas. Então, se for pegar a lista ali só para falar do assunto da alimentação, né? A gente vai ver gigantes do agronegócio que se beneficiam disso, e são empresas envolvidas em desmatamento, trabalho análogo à escravidão, grilagem de terras, um monte de problemas relacionados à produção aquilo que deveria ser a produção de alimentos. Tem ali as empresas de maquinário do campo, né, que também são um problema, porque muitas vezes esse maquinário é o que viabiliza o desmatamento e a grilagem. E tem as empresas de ultraprocessados, que aí, se você olhar, essas renúncias para as indústrias de alimentos, elas olham para uma estrutura de alimentação que é do século passado, né? De falar, olha, quem é que vai resolver a fome das pessoas? Ah, é a indústria de alimentos. Mas não é mais essa indústria de alimentos que está recebendo esses subsídios agora, essas renúncias agora, ela não é mais aquela indústria que poderia ser talvez uma aliada, vamos dizer, na luta contra a fome, você precisava massificar a produção e tal. Ela está produzindo formulações que a gente tem farta comprovação dos efeitos que ela tem para a sociedade, né? Do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de meio ambiente. Então não tem mais nenhum sentido você ficar dando 15 bilhões de reais por ano para uma política, para incentivar empresas que, além de tudo, com esse dinheiro, elas estão conquistando muito mais mercado, concentrando muito mais mercado, portanto, elas podem ter um efeito negativo na própria geração de empregos, porque pequenas indústrias podem ter se fechado graças a esse ganho. Para ter uma ideia assim, da ordem de dinheiro que a gente está falando, a maior fabricante de biscoitos do Brasil é a M. Dias Branco, né? Ela fabrica aquela linha de biscoitos da Piraquê, são biscoitos bem conhecidos. E ela, por estar localizada no Nordeste, faz direito a uma série de benefícios relacionados à renúncia. E só com a renúncia dela, no período que a gente abrangeu ali, se não me falha a memória, são 9 anos. Num período de 9 anos, é como se 3 anos desses, o lucro dela tivesse sido garantido só via renúncia. Então, é um dinheiro muito grande, ou seja, 1/3 do lucro dela nesse período foi garantido por renúncia. Então a gente não está falando de uma política de estímulo a algo que você julga que é benéfico para a sociedade, né? Você poderia alegar, mas ela está gerando emprego,
Mas aí a gente pode desdobrar em muitas discussões, né? Uma delas é essa. Será que os empregos que ela está gerando são mais do que aqueles que ela eventualmente causou o fechamento? Que qualidade são esses empregos? Porque essas empresas também são campeãs de ações trabalhistas. Tem problemas sérios em todas essas empresas. Então, acho que é super importante de discutir e de ver se a gente vai eliminando essas renúncias, né? Acho que tem um esforço do Ministério da Fazenda, desse governo agora, de ir conseguindo reduzir essas renúncias, ou pelo menos explicitar que existe uma falta de racionalidade nessas renúncias, para depois a gente poder debater o que a gente de fato deve estimular e o que a gente não deve. 15 bilhões de reais por ano só para a indústria de ultraprocessados, sem contar aí agronegócio e todos os outros eixos do sistema alimentar, a gente está falando de 15 anos de programa de aquisição de alimentos, né? Um programa que beneficia, se ele está rodando com 1 bilhão de reais por ano, mais de 100 mil famílias agricultoras, ou seja, mais de 400 mil pessoas beneficiadas diretamente, fora quem vai receber os alimentos comprados pelo programa de aquisição de alimentos. Então, acho que a gente precisa colocar na ponta do lápis o que o Estado está incentivando, o que ele deveria incentivar. Eu achei super interessante os pontos que você trouxe, acho que tem muita coisa para desdobrar a partir daí, né? Eu queria continuar falando um pouco de ultraprocessados. Acho que a indústria alimentícia, né, tenta minimizar muitos impactos negativos que causam na saúde. E eu queria te fazer algumas perguntas, assim. Comprar ultraprocessado realmente é mais barato? É a opção que a população mais pobre tem, realmente? E se sim, né? Faltam políticas públicas para a gente levar alimentação saudável mesmo para a periferia? Eu acho que eu já escutei isso muitas vezes sendo dito. E eu tenho dúvida se isso é uma verdade. Então, você vai no mercado com aquele dinheiro contado e vale mais a pena você comprar, às vezes, as piores coisas para sua saúde ou não? Não é por aí. Porque eu acho que, se for, pode ser até um artifício, né? Para essas empresas continuarem lucrando ali e a gente comprando, né? Principalmente quem talvez não tenha que escolher muito bem o que vai estar no prato do dia, né? Então, eu queria discutir um pouco sobre isso. Eu acho que é difícil ser categórico em relação a essa questão, assim, porque quando a gente fala de alimentação humana, a gente está lidando com uma diversidade enorme de fatores, né? Só pensar na nossa vida cotidiana ali. Os dados que a gente tem sobre o consumo de ultraprocessados no Brasil, eles são antigos, né? Então, eles são de 2017 e 2018, da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. Por aqueles dados, as pessoas mais ricas ainda eram as que mais consumiam ultraprocessados. As pessoas do Sul e do Sudeste eram as que mais consumiam ultraprocessados. Então, você ainda tinha uma cultura alimentar relativamente bem preservada ali, naquele cenário. A gente não consegue ter certeza do que está acontecendo agora, porque a pesquisa de orçamentos familiares está rodando nesse momento, né? Ela deve ser publicada, não sei se ano que vem ou no ano seguinte. Então aí a gente vai ter dados atualizados e eu acho particularmente importante ter esses dados atualizados porque a gente passou por um período horrível, né? De um ciclo de fome, de abandono de todas as políticas públicas de alimentação, e aconteceu no meio desse ciclo algo que deveria acontecer só no ano que vem, na projeção inicial, que é o seguinte: em 2022, os ultraprocessados se tornaram, na média, mais baratos do que os alimentos in natura, né, os alimentos frescos, e os alimentos minimamente processados, ou seja, arroz, feijão, farinha de mandioca, esses alimentos que passam por algum processamento, mas que não altera a composição, as características deles. Então, em 2022 isso aconteceu na média. Se a gente for olhar para uma situação real de compra de uma família ou de acesso de alimentos que não seja por compra, seja por distribuição, a gente vai ter uma mistura de coisas, né? Então você pode olhar o miojo versus o macarrão é mais barato. Só que o miojo, às vezes, o preço unitário dele, como ele é muito baixo, para uma pessoa, por exemplo, em situação de rua, que conseguiu R$2, aquilo ela vai no mercadinho, compra, e o miojo você consegue preparar quase que em qualquer situação, ou inclusive comer cru, né? Porque ele já passou por processos anteriores que o macarrão não. Ele passa por uma fritura e tal. A salsicha, comparada com a carne de boi, ela vai ser mais barata. Agora, vários legumes, várias frutas, em determinados contextos, eles vão ser mais baratos do que outros alimentos. Só que eles vão demandar preparação. E preparação, para uma pessoa que pegou 5 horas de transporte público, é ofensivo, né? Falar que ela vai ter que se virar para preparar aquilo e tal. Por mais que muita gente, de fato, faça isso, mas a gente colocar esse peso na pessoa de que ela é responsável por isso, é muito. E como a gente está falando de um país muito diverso também, né? A gente tem 5.500 municípios
com situações muito diferentes, né? Você pode, inclusive, ter dentro de um município situações bem diferentes. A gente publicou essa semana uma reportagem sobre o ambiente alimentar em favelas e comunidades, que pesquisadores têm tentado entender quais são os fatores que levam às escolhas das pessoas, quais são os arranjos sociais que existem para viabilizar a alimentação das pessoas, seja ela saudável ou não. E é muito variável, né? Você pegar numa cidade como São Paulo, você vai ter favelas com características muito diferentes. Grandes, pequenas, com mais incidência do tráfico, com menos incidência do tráfico, mais distantes de um supermercado ou mais próximo, com presença de feira livre ou sem presença de feira livre. Então, é complicado, assim, a gente dar uma resposta categórica sobre isso. Mas o que eu acho é que a gente tem uma situação preocupante no Brasil. Assim, comecei falando sobre essa questão dos dados do IBGE, que a gente espera para o ano que vem ou para o próximo. A gente não espera que venham bons dados daí, sabe? A gente pode ter tido uma piora, ainda talvez longe da situação dos Estados Unidos, que é quando você considera que um sistema alimentar está morto, assim, que só tem ultraprocessado, ainda distante disso, com certeza. Mas talvez num caminho um pouco mais próximo do que é esse dos Estados Unidos, né? Então, você tinha, por esses dados de 2017, 2018, em torno de 20% da disponibilidade calórica, das calorias diárias, a partir de ultraprocessados para a população brasileira. Nos Estados Unidos já está em 60%. No México está perto de 40%, 50%. Então, eu acho que a gente vai ter piorado, mas ainda tem uma situação assim que dá tempo, enquanto sociedade, da gente se articular para falar, calma, o que a gente quer, então, em relação ao nosso futuro? E aí eu acho que, como a gente está repensando o nosso futuro como um todo, né, o tempo inteiro a gente repensa o nosso futuro enquanto humanidade, mas a gente sente que está numa bifurcação histórica, né, super grave o momento. Então, repensar ele a partir da alimentação leva a muitas soluções, eu acho. Perfeito. Acho que foi bom você pontuar isso como cada caso é um caso, né? A gente tem que olhar ali, o Brasil é muito grande para a gente dar uma palavra final sobre isso, né? E eu achei importante também você falar sobre essa questão do tempo mesmo, que muitas vezes é isso também. Até tem esse recurso para comprar o alimento e optar por uma alimentação mais saudável, mas a gente só trabalha, né, hoje em dia. Então, eu acho que para mim veio muito como as coisas todas se conectam, assim, com a escala, o fim da escala 6x1, que está muito em alta. Eu acho que é sobre isso também, né? Sim. Sobre as pessoas terem tempo de fazer comida sem pressa, fazer comida por prazer, conseguir cozinhar. A gente, né, no dia a dia acaba não tendo isso e muitas vezes optando pelo mais fácil, que está longe de ser o ideal, né? Então, achei importante você pontuar tudo isso. E você citou algumas vezes a fome. E eu queria muito falar com você sobre isso. Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, 8,2% da população mundial enfrentou a fome em 2024, né? Acho que esse dado é muito preocupante e eu acho que tem essa ideia de que o agronegócio alimenta o mundo. Mas é difícil a gente acreditar quando se tem dados como esses, né? Então, eu queria te perguntar, essa forma de alimentar o mundo em que a gente está acostumado provoca fome e a agroecologia poderia, de fato, ser uma solução para acabar com ela ou minimizar? Sim. Acho que esse é um avanço enorme que a gente teve na sociedade brasileira nos últimos anos, né? Ainda dentro de setores muito organizados, da discussão da luta pela terra e da produção de alimentos, sim, mas acho que a gente teve um fortalecimento da agroecologia como uma mudança de paradigma, né? Como uma mudança de chave mesmo e como uma contraposição ao agronegócio. Porque eu acho que a gente vinha de uma trajetória de olhar talvez para aquela coisa de a agricultura camponesa e o agronegócio podem coexistir e a agroecologia pode ser que dê conta de alimentar umas pessoas, mas a gente precisa desse sistema de produção em larga escala. E a gente foi tendo muitas provas que eu diria difíceis de refutar, de que esse sistema de produção baseado nas grandes extensões de terra e na especialização produtiva, ou seja, aquela fazenda que só produz soja de milho, soja de milho, soja de milho, ou só produz pecuária, ou só produz cana-de-açúcar. Esse sistema não tem como dar conta de alimentar as pessoas sem causar uma enorme destruição e sem causar esse ímpeto por avançar sempre a destruição, né? Então a gente vê que é um ciclo sem fim. Assim, se você pegar o Brasil, infelizmente, é um espaço importante para a gente observar isso.
em tão poucas décadas quanto a soja e o milho subiram, né? Saíram lá do sul e do sudeste, foram empurrando a fronteira agrícola, o boi subindo junto pelo Cerrado, pela Amazônia, e hoje a gente tem o maior rebanho bovino do Brasil na Amazônia. Então, a Amazônia já é a principal responsável pelo abate de bois no Brasil, que é uma coisa assim insensata. E aí não estou nem falando do Cerrado, né, que passa por um processo de destruição ainda mais acelerado, ainda mais avançado. Então, dá para falar horas, né, sobre esse assunto, mas tentando resumir, eu acho que a gente, enquanto sociedade, foi construindo também esse conhecimento de falar, olha, a gente precisa se contrapor a essa ideia de que só esse sistema alimentar é capaz de sanar a fome no mundo, né? Porque o que a gente está falando de sanar a fome, no fim das contas, é carne? É isso que a gente precisa? Acho que não, né? A gente precisa de uma alimentação diversa, porque todo esse sistema alimentar da soja, do milho, da pecuária, ele é voltado para uma mesma coisa, né? Que é a produção de proteínas. A origem dele lá nos Estados Unidos, na metade do século passado, e aquilo que foi transposto aqui para o Brasil 20, 30 anos depois, em que a gente está vendo o resultado agora, é baseado nisso, né? Qual é a premissa? Essa? Como que a gente produz carne a um valor barato para toda a população? Como se só carne fosse fonte de proteína, como se só carne fosse fonte de nutrientes, e como se ela fosse suficiente, né? Então, o que acho que a gente conseguiu documentar muito bem, especialmente ao longo dos últimos anos, é que tem uma, como a gente pode dizer, uma perda explícita associada a esse sistema alimentar. Não é só que ele não está alimentando as pessoas, porque a gente está vendo que essa promessa de alimentar a população do mundo, ela vai se renovando sem nunca chegar, sem nunca se concretizar, como ela vai causando pobreza e fome, né? Então, quando você olha um território devastado pela soja no meio do cerrado, fica muito fácil de entender isso. Porque você olha para lá e fala, mas o que tinha aqui um tempo atrás? E o que tinha ali muitas vezes era um povo indígena, ou um povo tradicional, ou uma comunidade camponesa que era capaz de produzir os próprios alimentos e que era capaz de fornecer alimentos para as cidades do entorno. Se você pegar aquelas cidades da soja que tem uma presença muito forte assim, das corporações do agronegócio no Mato Grosso, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, cidades que são, inclusive dessa efervescência política da extrema-direita, assim, cidades que se orgulham muito dessa coisa e que foram criadas nos últimos 50, 60 anos ou se expandiram muito nos últimos 50, 60 anos, ali você não tem produção nenhuma de alimento. Essas pessoas compram o alimento delas de outros lugares, porque ali mesmo o que sobrou foi produção de commodity para exportação. Então acho que a gente está tendo um amadurecimento na nossa sociedade de pensar, de repensar esse lugar, assim, né? O que vai fazer sentido para a gente? É valorizar justamente quem está produzindo alimentos ou essas cadeias de exportação, que até podem alegar que criam empregos em frigoríficos, por exemplo, de baixa qualidade. A gente precisa desses dólares, não sei o que, é um discurso relativo, né? E quando a gente põe na ponta do lápis tudo que precisa dar para esse setor em termos de favor político, de favor econômico, eu acho que a conta não fecha, porque você tem todos os anos um plano safra que tem que ser cada vez maior, os agricultores cada vez mais endividados, as renúncias fiscais que a gente falou antes são enormes, fora que você tem que construir toda uma infraestrutura pública, né, de ferrovia, rodovia, pequenas centrais hidrelétricas, e além de tudo, colhe um problema social que é a expulsão das pessoas do campo, e que acabam indo parar na cidade, numa situação muito vulnerável, e além de tudo sem produzir o próprio alimento, sem poder se alimentar, enfim. Eu acho que o todo, acho que é importante olhar esse todo, né? A gente fala sobre um olhar sistêmico, estrutural sobre as coisas. Quando a gente vai olhar para esse todo, eu acho que esse sistema alimentar não se justifica. Perfeito. E continuando um pouco nesse tema, eu queria te perguntar se você acha que a reforma agrária pode ser um caminho também para isso, sabe? Eu pensei muito no MST nesse caso, queria te ouvir também o papel do MST, qual é o papel, né, do MST nessa alimentação brasileira, e se você acha que a reforma agrária pode ser um caminho para que a fome perca espaço, nesse caso. E como ela sumiu do debate em alguns espaços políticos, né? Por exemplo, dentro do Congresso Nacional, que é dominado pelos ruralistas,
como a gente foi se envergonhando de falar de reforma agrária, que era uma coisa que 20 anos atrás era uma cobrança muito central, e foi sendo realizada, né, com seus problemas e tal, mas como ela foi sumindo de alguns espaços de debate público, assim, e é super importante a gente valorizar e conseguir de novo dar centralidade para ela nesses lugares em que ela deixou de ser tensionada, porque a gente vê um ritmo de execução de reforma agrária muito baixo, né? Sem falar na qualidade de você conseguir a muito custo conquistar o assentamento, mas aí não vem a política pública que precisa acompanhar isso, né? Com escola, com o escoamento dos alimentos que vão ser produzidos, condição para produzir os alimentos. Então, sem dúvida que é uma questão e que é uma coisa importante de valorizar, porque acho que tem, sei lá, eu fico muito impressionado com toda a transformação do MST no posicionamento dele em relação ao público urbano, de falar, olha aqui, a gente que está produzindo alimento, de chamar atenção para isso, né? Acho que o Censo Agropecuário lá em 2016, quando pela primeira vez fez aquele detalhamento de, olha, o que a agricultura familiar produz, e a gente foi ver que, sei lá, 70% da mandioca era produzido pela agricultura familiar, muito do tomate, do arroz, enfim, muitas coisas produzidas pela agricultura familiar, e a diversidade produzida pela agricultura familiar, acho que esse ponto é central, teve a felicidade de criar uma mobilização em torno disso, né, de valorizar a agricultura camponesa, e eu acho que é super interessante, por exemplo, quando você tem a Feira Nacional da Reforma Agrária, aquele é um espaço político, né, eu já fico ansioso, assim, de muita coisa que você vai encontrar ali de outros estados, né, que você só conseguiria indo para aquele estado. Então, é muito bonito também uma poesia, né, relacionada à produção de alimentos e que eu acho importante, assim, de ser valorizada e tudo. E eu acho que a gente tem uma dificuldade hoje em relação à reforma agrária, que é o seguinte, a gente falava lá atrás do latifúndio improdutivo, né? Aquelas terras que eram deixadas ali porque o cara estava especulando mesmo, esperando a hora que a fronteira agrícola chegava para ele poder vender. Agora, acho que a gente precisa repensar também quais são os parâmetros da reforma agrária, porque se você for olhar para o latifúndio hoje, ele é altamente produtivo em vários lugares, né? Do ponto de vista dessa produção especializada, de commodity, tudo. Então, acho que tem uma questão de pensar qual é a agenda política que a gente precisa produzir e ideológica para repensar esse imaginário, né, do que é o critério, então, para um bom uso da terra. Será que é um bom uso da terra, esse da fazenda de soja, que vai ser produtiva durante 10, 15 anos, depois aquele solo não serve para mais nada? A gente vê quantas famílias que acampam dentro de fazendas que foram usadas para a produção de cana-de-açúcar, soja, milho, e a dificuldade que essas famílias têm em fazer com que essa terra tenha vida de novo, porque eu acho que isso tem bem a ver com um paradigma central, que eu entendo que talvez ele esteja chegando ao fim, porque se esgotou, que é o paradigma da Revolução Verde, né, que olhava para a produção do grão. Então, como é que a gente pega esse grão e faz com que ele seja altamente produtivo, independentemente do solo? Então, você pega aquele solo e vai tacar mesmo fertilizante, agrotóxico na planta, porque você está produzindo soja no lugar que não é para produzir soja, milho no lugar que não é para produzir milho. Então, agora acho que a gente teve esgotamento, talvez, desse ciclo, vamos ver o que vai sair dessa história. Mas, de qualquer maneira, acho que tem um espaço importante para contestação disso, né? Da gente voltar a olhar para o solo. Que se a gente for olhar talvez a maior realização do povo brasileiro ou do povo pré-brasileiro é ter plantado a Amazônia e o Cerrado. Assim, hoje a gente tem a comprovação de que esse é um espaço também de incidência humana, né? E o que é isso? É um espaço de produção do solo. Se você for olhar a questão do solo da Amazônia, ele é de fato em algumas áreas um solo que seria chamado de escasso, de empobrecido, mas o que foi feito ali ao longo de gerações? Tornar aquele solo produtivo, né? Plantar uma floresta daquele tamanho naquele solo. Muito interessante tudo que você falou, e você comentou da Feira da Reforma Agrária, e eu acho que é dos eventos mais bonitos que a gente tem, né? Sim. Acho que é muito gostoso sair do mercado
ir para lá, nossa, a sensação é outro mundo, né? Assim, você vê conhecer inclusive quem produziu e ver aqueles alimentos que fogem completamente dessa lógica, né? Das prateleiras e de você ficar escolhendo entre vários produtos ali que são muito parecidos e no fim tem uma diversidade, né? Tem vida e tal. Acho que é realmente a gente olhar para o que tem de precioso, né? Que a gente tem aqui. E eu queria continuar falando um pouco sobre fome, mas mudar um pouco de território. A gente está assistindo há 2 anos a fome ser usada como arma de guerra em Gaza. Eu queria te escutar um pouco sobre essa política, né, chefiada por Israel e endossada ali pelos Estados Unidos, e também sobre o potencial que a fome tem de ser munição mesmo, né? Acho que a gente está assistindo isso, eu não sei se... acho que muita gente não tinha noção, né, de que você consegue dizimar um povo e fazer ele perder a conexão com o seu território de maneira tão cruel, né? Que é privando as pessoas de comerem, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu não sou um profundo conhecedor desse assunto, de Israel e da Palestina. A gente publicou um episódio, um texto recentemente sobre isso. Super legal. Acho que vale a pena o pessoal escutar, porque ali vai estar mais bem trabalhado isso. Mas é bastante impressionante uma política colonial mesmo de ocupação de Israel, né? Israel é um estado colonial. E como Estado colonial, ele fez aquilo que é do histórico disso, né? Que é de se apropriar daquilo que for útil para ele e menosprezar os conhecimentos que existiam ali. Então, uma das coisas que me impressiona nisso é vender esse discurso de que Israel fez florescer o deserto, quando você tinha ali populações há muito tempo de diferentes origens que faziam florescer esse deserto, né? Que plantavam as oliveiras, que plantavam frutas e que viviam com bastante dignidade. E é um caso que me lembra muito dos ciclos que a gente continua vivendo até hoje, né? Se for olhar para os Guarani, por exemplo, o que eles passam no Mato Grosso do Sul, é justamente isso, né? Despojar do território, eles são expulsos dos territórios pelos fazendeiros, resistem a duras penas, mas acabam nesse processo perdendo todas as sementes tradicionais que eles têm, né? Sementes crioulas, de milho e de outras variedades, acabam perdendo realmente a condição básica da existência, né? Porque se a gente for olhar qualquer sociedade tradicional, óbvio que ela vai estruturar em torno da alimentação. A hora que você tira isso, você desestrutura aquela sociedade. Eu falei de um caso extremo dos Guarani, mas que a gente está vendo acontecer, como eu estava falando, com vários outros povos tradicionais, né? Vários outros povos indígenas que se veem cercados pelo agronegócio, se veem cercados pelas cidades. É um processo muito recente para muitos povos indígenas e que está causando uma grande perda que com certeza a gente não está conseguindo documentar essa perda como um todo. A gente pode até conseguir documentar algumas coisas que as pessoas mencionam, por exemplo, de frutos do Cerrado ou da Amazônia aos quais elas não têm mais acesso. Isso ainda está vivo na memória, mas tem muita coisa que nem sequer estava catalogada, né? Nem sequer estava mapeada. Então a gente realmente nem sabe o que está perdendo nesse sentido. E eu acho que isso, que a gente estava falando de Israel, também tem a ver com o ciclo político que a gente passou aqui no Brasil, no governo anterior, né, no governo Bolsonaro. A gente viu a fome ser usada como arma política e de várias formas. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente passou os 4 anos do governo dele sem ter dados públicos sobre a fome, né? O que a gente tem de dado foi mobilizado pela rede de pesquisadores em segurança alimentar e nutricional. Foi aquele dado conhecido, né, de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Era um número gigantesco, né? Mais da metade da população estava em algum grau de insegurança alimentar e nutricional. E agora, em pouco tempo, a gente conseguiu fazer retroagir bastante esses índices, mas você vê como é rápido, né, de usar a fome como um elemento de desestruturação de uma população. Não tem nenhuma dúvida assim, de que foi um projeto proposital. Lá em 2020, eu acho, a gente publicou uma série de reportagens chamada Arquitetura da Destruição, que era um especial justamente sobre tudo o que o governo Bolsonaro estava fazendo relacionado à promoção da fome, né? Não eram políticas de combate à fome, eram políticas de promoção da fome. E a gente deu esse nome não por um acaso, assim, porque a Arquitetura da Destruição é um dos processos que se chamou sobre o nazismo. E não sou eu que estou buscando essa comparação, era o próprio presidente da República que fez questão de inventar um avô nazista. Quem faz questão de inventar um avô nazista, sabe? Ele fazia questão de buscar
esse referencial teórico e político, né? Então, não tem dúvida de que a produção de fome em massa é uma tentativa de desesperar uma população. Uma população desesperada fica muito mais vulnerável a aderir a um discurso de extrema-direita, que coloca a culpa no outro, né? Porque você precisa encontrar, sei lá, alguma explicação, alguma tentativa de conforto na sua vida, ainda que seja um paliativo. Sim, e eu achei legal você trazer esse paralelo também, porque acho que às vezes a gente olha muito para longe para ver isso, né? Para ver a fome sendo usada como essa munição. Mas eu achei interessante você trazer o governo Bolsonaro, porque é bem isso, a gente viu diante dos nossos olhos isso ser usado. Claro que numa escala muito diferente, de uma forma muito diferente. O que está acontecendo em Gaza é cruel num nível em que acho que a gente, né, é algo que a gente não está vendo aqui, vendo em lugar nenhum nesse momento, eu acho. Mas é interessante isso, como a fome realmente tá por aí e sendo usada dessa forma, né? Acho que para esse desespero mesmo que você trouxe. E, bom, a gente está com o tempo rodando, que eu fico triste, porque eu adoraria passar horas falando com você. Então, vou tentar ser mais sucinta aqui. Eu achei uma matéria que vocês publicaram, achei muito interessante, o VT até citou, que relatou o caso das trabalhadoras da Frigol, que é um dos maiores frigoríficos do país, né? Que sofreram abortos espontâneos por negligência da empresa. E me pegou muito porque a indústria da carne tá, às vezes acho que a gente atrela a violações meramente ambientais, não que isso seja menor, mas as violações são de esferas muito distintas, né? Sim. E eu enxergo o joio como essa ponte também, né? Quando vocês falam que são um projeto de jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde, poder, eu acho que é unir todas essas frentes, né? Então, queria discutir um pouquinho, não necessariamente só sobre esse caso, mas sobre como essas grandes indústrias, enfim, essas corporações estão envolvidas com um monte de coisa, né? Sim. Que o ambiental, às vezes, é o que a gente tende a enxergar num primeiro momento, mas tem muita sujeira escondida, né? Em todos os níveis, inclusive muito humanos mesmo, né? Sim. Só para mencionar esse assunto, tem um documentário ótimo da Repórter Brasil, dirigido pelo Carlos Juliano Barros, chamado Carne e Osso. Deve ter uns 15 anos já o documentário, mas é justamente sobre violações laborais nos frigoríficos. E é isso, esse setor tem um histórico de violação do ambiente de trabalho que é terrível, né? Porque é um ambiente insalubre, né? Ficar cortando carne, esforço repetitivo, num lugar frio, lugar úmido, é horrível para trabalhar. E rotatividade altíssima, porque é uma mão de obra não muito especializada, você troca facilmente. O impacto que isso tem nas cidades em que essas indústrias se instalam, né? Porque as cidades se tornam dependentes dessa empresa, porque ela chega lá oferecendo 300, 400 postos de trabalho, muda completamente a dinâmica da cidade, a poluição ambiental que deixa essas unidades. Então tem um monte de problema relacionado a isso. Mas falando como um todo, assim, dos sistemas alimentares, acho que sim, que a gente consegue documentar realmente que a violação, ela não é um efeito colateral desse negócio. A violação, seja a fraude tributária, seja a violação dos direitos laborais, seja a violação da nossa própria saúde, tudo isso faz parte do modelo de negócio, né? Para mim, essa é uma outra questão importante quando a gente vai falar de poder privado, é situar aonde está a produção do lucro. A produção da externalidade, né, desse efeito negativo, ela não é colateral, ela é central. A empresa, para se manter competitiva no século XXI, como ela precisa sempre atrair investidores do mercado financeiro, que a gente estava falando lá atrás, ela vai sempre precisar entregar lucros mais altos. Se ela tem um determinado cuidado ético, vamos dizer, ela perde poder de competição com a concorrente. Ela perde o poder de atrair esse investidor. Então, o capital deixa de se direcionar a ela e ela vai quebrar, ou vai definhar, vai ser comprada, enfim. A gente tem alguns exemplos bem documentados disso. Um CEO da Danone que chegou com um discurso de que ia mudar o portfólio, fazer uma coisa mais saudável, não sei o que, ele não durou nada no cargo, sabe? Caiu da noite para o dia. Por que é isso? Porque o que importa é a produção do lucro a qualquer custo, inclusive ao custo da vida humana. A postura da indústria de ultraprocessados, especificamente, de ser negacionista, ela tem a ver com isso, né? Para mim é uma comprovação material de que esse setor não tem solução. Porque
por mais que eles possam falar, não estamos fazendo produtos tão ruins assim, eles sabem que esses produtos, é muito evidente. Vamos pegar um sorvete. O executivo da indústria não sabe que é melhor produzir um sorvete que seja com ovo, leite, creme de leite, do que produzir com gordura vegetal, açúcar, água e um monte de aditivos? Ele sabe, né? Mas ele não vai fazer isso nem a pau, porque ele precisa ter uma lucratividade alta. Então, um negócio produzido com um custo muito baixo, que tem um valor subjetivo, porque eu posso inventar o sabor que eu quiser, né? Mesmo que não tenha sabor de nada natural ali dentro. Eu inventei um sabor de morango que ficou na cabeça das pessoas como se fosse morango de fato. E a pessoa vai comprar da minha marca e não da outra, porque aquele meu sabor de morango, entre aspas, é específico. Então eu posso cobrar R$40 num pote de sorvete, enquanto meu concorrente pode cobrar 30. Então, eu estou dizendo aqui, obviamente que existe solução tecnológica para lidar com esse problema dos ultraprocessados e com o problema dos sistemas alimentares como um todo. Tem como fazer eticamente bons alimentos, tem como, de fato, resolver a questão da praticidade da vida das pessoas, né? Que tem a ver com o que a gente estava falando antes. A indústria sempre vai falar, mas as pessoas não têm tempo. É verdade, elas não têm tempo. Mas dá para entregar coisas práticas que não vão danificar a saúde de ninguém e que não vão ter um impacto ambiental negativo, que não vão ter um impacto social negativo, sem precisar se apropriar de dinheiro público na forma de renúncia fiscal. Dá para fazer tudo isso. Mas fazendo qualquer uma dessas coisas, essa empresa deixa de ser competitiva. Então ela deixa de atrair capital, deixa de atrair investimento. Por isso que eu acho que por essa via, se a gente não entender que ultraprocessado é uma manifestação do lucro a qualquer custo, a gente não consegue, eu acho, fazer essa agenda andar. Porque a gente vai acreditar que a indústria vai fazer reformulação e isso vai resolver, né? Então, esse sorvete vai voltar a ser sorvete. É verdade, ela vai fazer esse sorvete ultra premium para um público que possa pagar R$100 no pote de sorvete, mas ela vai continuar fazendo outro pote de sorvete. Com essa mesma gordura hidrogenada, com esse mesmo açúcar, com essa mesma água no lugar do leite, soro de leite. Então, por essa via, não acho que a gente vá resolver. Acho que para mim, o que soluciona a questão da alimentação de forma mais ampla é a gente olhar para as corporações como corporações, ou seja, elas produzirem o lucro ao maior custo social possível, faz parte do negócio delas. O que tem que mudar é como a gente vai olhar para elas e, portanto, como é que a gente vai regular esse negócio, como é que a gente vai fazer com que essas empresas voltem a ter tamanhos que sejam saudáveis, como é que a gente vai fazer com que empresas que produzem alimento de fato, ou camponeses, arranjos sociais feitos pela própria sociedade, né, feitos de pessoas para pessoas, como é que eles se fortalecem, né, como é que a gente, dentro dos espaços municipais, tem políticas que podem incentivar a produção de alimentos e a distribuição de alimentos naquele lugar, valorizando, portanto, um ciclo que é muito bom para aquele lugar, porque o dinheiro circula ali dentro. Então, tem uma agenda muito ampla, muito profunda para ser discutida, mas que eu acho que ela precisa ser encarada por essa ótica, assim, de como é que a gente faz com que o cotidiano, com que as nossas vidas volte a rodar a favor das nossas próprias vidas, e não a favor da acumulação de meia dúzia de pessoas no mundo. Sim, perfeito. E acho que uma coisa da sua resposta aqui, para mim também tem muito a ver com o joio e é muito interessante, é que vocês tocam em temas complexos, trazem isso, que são temas difíceis e que às vezes não tem resposta ainda, mas acho que vocês sempre se propõem a mostrar uma alternativa ou deixar isso bem claro ali, olha, não é por aí, mas a gente precisa pensar numa solução, né? Sim. E, João, foi ótimo conversar com você, tô triste que acabou, espero que você volte, o Brasil, de fato, tá com as portas sempre abertas pra gente conversar mais, e obrigada por esse trabalho tão importante e tão diferente, acho que é um jornalismo realmente que a gente precisava, e que bom que vocês tiveram a generosidade de criar e trazer isso para o mundo. Então, muito obrigada mesmo por ter vindo e volte mais vezes. Obrigado a vocês, pode chamar, estamos sempre à disposição. Só falar uma coisa rapidinho, você falou sobre essa questão das soluções, né? E a gente passou vários anos, assim, isso estava presente de alguma maneira, mas a gente não colocava isso muito centralmente na nossa produção, que a gente falava, o nosso papel é a crítica, mostrar o que está errado e tal. E de uns tempos para cá a gente tem tentado colocar isso mais centralmente,
Então, mostrar de que maneira que a sociedade brasileira tem resistido e construído soluções. Sim. E o que eu acho fascinante da história é que as soluções ainda precisam ser pensadas também, Com né? certeza. Mas acho que vocês estão fazendo isso também, né? Acho que abrindo esse espaço. Mas muito obrigada, João, foi ótimo e, enfim, vamos ter que encerrar. Tá bom. Bom, esse foi mais um BDF Entrevista. Muito obrigado pela companhia. E para você continuar acompanhando esse programa, sempre de segunda a sexta-feira, no YouTube do Brasil de Fato, na TVT e também na Rádio Brasil de Fato. Até mais!